Bom, no vídeo da independência, eu falei para vocês que Dom Pedro deflagra a independência do Brasil, né? Uma independência bastante esquisita, né? Mas ele deflagra a independência, ele assume a gerência do boteco, né? Ele vira o rei com um poder moderador que tem poder sobre os outros poderes. É, Só que o país não sofreu uma grande modificação, o país continuou com suas crises, as grandes reformas que o país precisava não foram feitas, e o questionamento do sentido da independência, ele era silenciado pela violência de Dom Pedro I. De maneira que isso chegou até um limite máximo em que ele resolveu abdicar o trono e foi embora para Portugal. O pai dele ia morrer lá em Portugal, né? Então, uma hora ele assumiu o trono em Portugal, então ele resolveu deixar isso aqui, que se for de vocês que são brasileiros, voltou para Portugal. Quando ele volta para Portugal, né, quem tinha que assumir era o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, o segundo. Mas Dom Pedro de Alcântara tinha 5 aninhos, né? Era uma criança ainda. E segundo a Constituição, que o próprio Dom Pedro fez, a de 1824, né? É, o rei só poderia assumir quando ele completasse 18 anos. Então vai ter que ser feito um governo provisório. Esse governo provisório é até Dom Pedro de Alcântara completar 18 anos. Esse governo provisório ficou conhecido como período regencial, né? E é um período de bastante instabilidade política. Né? Para você ter uma ideia, o dia que Dom Pedro resolveu abdicar o trono e ir embora, e resolveram criar esse governo regencial, né? Teve ali uma primeira regência, chamada de Regência Trina Permanente. Os deputados, desculpa, Regência Trina Provisória, depois veio a permanente. Os deputados, no dia que Dom Pedro abdicou o trono, eles estavam de férias, né? E não é porque o rei abdicou o trono, isso não é um grande problema, que eles vão voltar ao trabalho, eles continuaram de férias. Aí tinham 3 deputados perdidos lá no Rio de Janeiro, né? Aí fizeram ali uma regência trina provisória. Depois veio a regência trina permanente. Não porque durou muito tempo, durou mais tempo do que a regência trina provisória. É permanente porque isso foi depois que os deputados voltaram das férias deles, né? Aí dava para organizar melhor, mas isso não acalmou o país, né? Começou a pipocar revolta para tudo quanto é lado, revoltas de conteúdo separatista, né? Existia partes do Brasil querendo se tornar independente, né? Exatamente porque todo aquele questionamento do sentido da independência que acontecia, que estava acontecendo no governo de Dom Pedro I, mas era silenciado por ele, todo esse questionamento, ele aparece, explode de uma vez para tudo quanto é lado do país nesse período regencial. Exatamente porque aquele que poderia dar ordem a esse caos, aquele que poderia dar um direcionamento para essa nação, que era Dom Pedro I, abdicou o trono. O outro que poderia fazer isso, o outro Salvador, dentro da nossa pesquisa aqui, o outro Salvador seria o Dom Pedro II, mas Dom Pedro II, por enquanto, não pode assumir. Então, quem vai assumir? Esses deputados que são deputados, ninguém sabe quem é, né? Ou seja, do ponto de vista do poder político, são pessoas muito frágeis politicamente, né? Até mesmo porque a tradição brasileira é uma tradição política autoritária, né? Quem governa é alguém que detém o poder soberano, né? O rei. Deputado, não, deputado demonstra fragilidade, né? E aí começa efetivamente a questionar esse sentido da independência, né? Como assim o Brasil ficou independente e ao invés de ter se tornado uma república, que era o que os iluministas franceses já estavam falando há muito tempo, iluministas, né? Não Illuminati, né? Illuminati é outra coisa, né? Que eu falei lá no apêndice. Os iluministas franceses já estavam falando que aquilo que é moderno, aquilo que é progresso, tem a ver com república, e a gente continuou uma monarquia.
Que independência é essa, articulada pela Inglaterra, e esse endividamento com relação à Inglaterra, né? Que independência é essa, onde existe uma imensa população escravizada no Brasil, onde sequer foi colocado na pauta do debate político como que vai ser tratada essa escravidão, se é isso mesmo que tem que ser feito, né? É, que independência é essa onde estruturalmente o país não sofreu grandes modificações? O Brasil independente não é muito diferente do Brasil joanino ou do Brasil colonial. Estruturalmente ele é o mesmo. Então, para tudo quanto é lado do país começa a se questionar esse sentido da independência, né? E começa a detonar revoltas. Do ponto de vista partidário também começa a sofrer aqui umas modificações, né? Antes nós tínhamos ali principalmente dois partidos, o Partido Português, que no período regencial vira partido conservador, né? O Partido Português já não faz mais sentido ser português, né? Porque o único representante desse partido era Dom Pedro I e ele foi embora. Então agora o partido Português vira Partido Conservador e o partido Brasileiro vira Partido Liberal. E aí esse Partido Liberal ele é subdividido em liberal exaltado e liberal moderado, né? Os liberais exaltados querem uma república, né, com todos os nomes de uma república. Os liberais moderados, né, defendem uma república, mas uma república onde não seja dada muita voz a muita gente, a representantes do povo, ou uma monarquia parlamentarista, né, mas que o povo não esteja inserido nisso. Os liberais exaltados, eles estão falando de uma república com todas as letras, mas no fundo, na hora que o bicho pegar, os liberais exaltados não vão fazer uma defesa em conteste de que o povo tem que estar no jogo político. Eles não vão fazer isso, porque tanto liberais quanto conservadores, eles são representantes da elite brasileira, que compõe ali meia dúzia de deputados no Rio de Janeiro, né? Esse é o jogo político no período regencial, né? Aí tem aquela frase, né? Nada mais liberal que um conservador no poder, nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, parece que há um debate político, né? Há uma polarização ideológica, alguma coisa do tipo, mas não é nada disso, né? Liberais exaltados compõem uma elite e na hora que tiver que negociar, na hora que tiver que negociar o poder político para ampliar a participação popular nesse poder, os dois grupos fecham em favor deles e dos interesses econômicos deles, e não do povo, da maioria, né? E aí, esse debate político é um debate que o povo não aparece, ele não está ali, né? O povo está excluído desse jogo. Está excluído, só que o povo agora, ele parece que sente um momento, né, para poder falar, né, falar aquilo que não deixaram ele falar no período anterior, né. Mas percebam, essas várias vozes que aparecem agora vão ter um sentido assim de que o país virou uma bagunça, né, de que virou a desordem, e que nós precisaríamos de mais uma vez um iluminado, uma pessoa com todos os requisitos necessários para compor uma liderança e acalmar o país, né? Porque como a nossa tradição ela é autoritária, né, se tem muita gente falando, isso se torna de bagunça, né? Sendo que numa democracia, numa república, tem que existir pessoas falando, tem que existir pessoas se movimentando, fazendo manifestação. Isso que é uma república, é isso que é um sentimento republicano, mas isso não é habitual aqui no Brasil, né? Então, quando começa a pipocar revolta para tudo quanto é lado do Brasil, período regencial é uma bagunça, um governo fraco que não dá
conta dessa população, desse bando de pobre, desse bando de gente que resolveu agora falar. Mas por que essas pessoas estão falando? Né? É porque esse governo é fraco, né? Já precisa de um governante forte, né? Que é em Salvador. Né? Aí tem algumas revoltas aí, né? Que eu não vou entrar aqui no pormenor dessas revoltas, né? Mas tem as conhecidas aí, Sabe Nada, na Bahia, né? E a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi uma revolta interessante, né? Foi uma revolta de pessoas em condição de escravidão, né? É, e as pessoas, evidentemente, vão reivindicar a liberdade, né? Vão lutar pela liberdade. A Bahia aí aparece como um palco interessante, né, nesse período regencial, onde a Bahia vai colocar aí, as suas demandas para fora, né? Porque a Bahia ela perde prestígio a partir do momento que Salvador deixa de ser a capital e passa a ser o Rio de Janeiro. A Bahia perde prestígio, né? E depois o segundo baque para a Bahia, né, foi a concorrência com o açúcar holandês, né, que os holandeses tinham invadido aqui a região de Pernambuco, depois eles foram expulsos, né, e eles passaram a plantar cana-de-açúcar lá nas Antilhas, né, na América Central. E aí o açúcar português, ali da região do Nordeste, no período colonial, que não tinha concorrência nenhuma, ele passa agora até a concorrência holandesa. E aí o que acontece? Já não era capital e agora tem uma concorrência com o seu principal produto econômico, né? Então a Bahia entra ali numa franca descendência, né? A economia vai mal, né? E o governo central, que agora é no Rio de Janeiro, também não está muito preocupado com o Nordeste como um todo, né? Em especial a Bahia, menos ainda. E aí essa coisa do esquecimento da Bahia vai fazer com que movimentos da Bahia, né? São dois, né, mas diversos outros aconteceram, movimentos da Bahia comecem a clamar por uma Bahia que não seja do Brasil, uma Bahia independente, uma Bahia que seja outro país. Olha que interessante, né? Já que ninguém se lembra da Bahia, né? Tem outra revolta interessante aí, que tem minissérie, não sei o quê, livro, né, de literatura, que é a Revolução Farroupilha, né? É, que é uma questão ali bastante ligada à questão do charque. O charque produzido no Uruguai e na Argentina era vendido no Brasil mais barato que o charque gaúcho, né? E aí a principal exigência dos gaúchos seria um aumento das tarifas alfandegárias sobre os produtos da região platina, né? Tentando fortalecer a pecuária ali deles, né? O governo regencial não faz absolutamente nada, né? E aí eles já estavam putos mesmo com o governo central, porque é uma monarquia, e eles já estavam pensando em termos de outro tipo de organização política, né? A república. Isso aí leva ao estopim, explode uma guerra também, querendo a independência, né? Aliás, o caso gaúcho, né, é um caso mais conhecido pelo senso comum, né, de que o Rio Grande do Sul quis ficar independente, sim, é o caso da Revolução Farroupilha. Essas são algumas rebeliões, mas não foram só essas, né? Explodiu rebelião para tudo quanto é lado do país nesse período regencial brasileiro. E aí, o que aparece como solução, né? Nós precisamos de alguém para controlar esse país, para acalmar a instabilidade política. Quem vai tentar dar conta disso é o Exército Brasileiro, né? Então, em grande medida, o Brasil não foi fragmentado em vários territórios graças à repressão do Exército Brasileiro, que conseguiu manter o território inteiro. Do contrário, ele teria virado vários países, né? Que aliás foi o que aconteceu na América que fala espanhol, né? Lá no processo de independência lá, se deu e os territórios foram desmembrando-se, né, em territórios menores, né, disputa por questões políticas, né, mais regionais, não sei o quê, e aí eles foram desmembrando em vários territórios. Poderia ter acontecido o mesmo com o Brasil, né? Mas não aconteceu por causa da violência do exército, conseguiu manter o território inteiro.
Isso aqui também é um ponto interessante, né, nesse sentido de buscar o Salvador, porque o Exército aparece como uma espécie de Salvador. E isso está no imaginário popular até hoje, né? No sentido de que algumas pessoas estão falando, precisa de uma intervenção militar. Ué, por que uma intervenção militar? Por que os militares teriam mais habilidade para poder lidar com o problema do Brasil atual que outros, né? Por que os militares não seriam uma instituição corrupta? Né? Por que o Exército é tratado como uma instituição ilibada? Não é. O Exército é uma instituição corrupta, sim. Né? Os traficantes, eles conseguem armas de uso exclusivo das Forças Armadas, da onde? Aquilo sai de dentro do paiol do Exército, né? Então, alguém dentro do Exército fornece essas armas para os traficantes e ganha a parte dele. O nome disso é o quê? O nome disso é corrupção. Agora, por que o Exército não é entendido como alguém que cumpre? Isso, essa construção do Exército enquanto uma espécie de salvador, de uma instituição que está para além do bem e do mal no Brasil, isso já começa lá atrás, né? Uma construção que vai se dando lá atrás, né? Nesse período regencial, o Exército mantém o território inteiro. Daqui a pouco eu vou falar do golpe da República, né? E aí o Exército ele vai tomando as rédeas, vai se tornando cada vez mais protagonista na história do Brasil. E aí, né, o Exército mantém o território inteiro, mas é guerra, né, é rebelião para tudo quanto é lado do país. O que os regentes perceberam? Que o governo deles não é um governo forte, eles não estão dando conta do recado, né? A regência trina provisória virou regência trina permanente, eles achando que trina não está legal porque são 3 pessoas, então vamos colocar um, porque um parece que é rei, né? Parece que tem um rei, talvez deu uma moralizada no negócio, né? Queria então a regência una de Padre Feijó e depois de Araújo Lima, que também não resolve a questão. Então a estratégia que eles querem é a seguinte: a gente precisa colocar o rei no poder. A gente precisa colocar essa figura absoluta, né? Essa figura que é a figura do rei. E aí então é dado o golpe da maioridade. Golpe da maioridade por quê? Porque Dom Pedro II foi colocado no poder, né? Ele foi coroado rei com 16 anos de idade, né? A Constituição dizia que seria com 18 anos, né? É colocado o Dom Pedro II no poder, ainda menor, né, do que a idade permitida, porque a imagem desse rei, a imagem desse indivíduo coroado traria para o senso comum, para as pessoas, a ideia de que tem alguém no poder, a ideia de que existe alguém que consegue administrar, de fazer a gestão desse território, alguém que está ali de forma legítima, um salvador. Né? Então, o golpe da maioridade vem no sentido de tentar pacificar essas revoltas, né? E a tentativa de pacificar é colocando o rei no poder. De novo, nós temos a figura de um salvador, né? De alguém que está acima do bem e do mal, alguém que precisa assumir as rédeas para poder tocar o barco da história do Brasil, que é Dom Pedro II. Então nós temos aqui já 3 salvadores, né? O Tiradentes, que é uma invenção lá da República, o Dom Pedro I, que é o proclamador da independência do Brasil, e o Dom Pedro II, que vem para pacificar essa instabilidade criada aí com a abdicação do trono por Dom Pedro I. Né? E a gente vai seguindo. Não são poucos os salvadores, né? A história do Brasil é uma história onde essas figuras, esses salvadores da pátria, eles persistem, né? Eles permanecem, sempre eles, né? E o povo meio que fica assistindo a isso tudo acontecer de forma talvez um pouco bestializada, talvez imbecilizado, né? Sem entender muito bem o que está acontecendo, né?
Mas por enquanto a gente fica por aqui. O golpe da maioridade, então, coloca mais uma vez um Salvador no poder, né? Foi um prazer inexorável e até a próxima.